Conhecer as figuras de linguagem pode melhorar a sua comunicação. De que maneira? Bem, as figuras de linguagem são recursos expressivos que tornam as mensagens mais ricas de sentido. E se você sabe reconhecer e utilizar esses recursos, a sua comunicação fica mais expressiva e também o que você lê e ouve fica mais bem entendido. Existem várias figuras de linguagem, por isso este vídeo é a segunda parte desse assunto. Já tem um outro vídeo falando de figuras de linguagem no canal. Não deixe de assistir. E também não deixe de compartilhar esse vídeo com quem você sabe que se interessa por esse assunto. Inscreva-se também aqui, deixe seu comentário dizendo qual das figuras você achou mais difícil ou se faltou alguma figura aqui que você gostaria de aprender. E vamos embora para a aula, sem mais enrolação. A primeira figura de linguagem é a antítese, que consiste na aproximação de ideias opostas. Veja o exemplo. Que eu seja todo dia como um girassol, de costas para o escuro e de frente para a luz. Quando existe antítese, existe no enunciado termos que são opostos ou palavras que são opostas, mas o enunciado como um todo não é uma contradição. Veja, de costas se opõe a de frente e a palavra escuro se opõe à palavra luz. A figura de linguagem paradoxo, também conhecida como oxímoro, é a associação de conceitos contraditórios que geram uma aparente incoerência. Veja o exemplo aqui nos versos de Luís de Camões. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. Esses versos são a descrição do autor para o amor. Perceba que os enunciados praticamente se anulam. Como pode ser ferida que dói e não se sentir a dor? Como pode ser contente e descontente ao mesmo tempo? Mas o paradoxo é entendido, tem uma lógica na mensagem geral, no contexto. A figura de linguagem sinestesia consiste na combinação de sensações. Podem ser sensações auditivas, com sensações visuais, sensações gustativas, com sensações táteis. Veja o exemplo. Respire o verde das matas. Aqui, o verbo respirar leva a uma sensação olfativa. E a palavra verde o verde precisa ser percebido através da sensação visual. Mas houve a mistura dessas duas, a sensação olfativa com a sensação visual. Daí a figura de linguagem sinestesia. E o que é a figura de linguagem catacrese? Bem, a figura de linguagem catacrese é um empréstimo. Na falta de uma palavra específica para designar um termo, ou até na falta do conhecimento dessa palavra, utiliza-se uma palavra emprestada. Veja o exemplo. Utilizou 3 dentes de alho na receita. Aqui, utiliza-se a palavra dente para designar as partes do alho. Mas existe também algumas catacreses em que a gente usa uma palavra no lugar de outra, ou por falta de conhecimento ou por hábito. Por exemplo, a batata da perna. Existe um nome específico para aquela região que é panturrilha, mas algumas pessoas usam batata da perna. Isso também é uma catacrese. A figura de linguagem gradação consiste na utilização de uma sequência de palavras ou de expressões para amenizar ou intensificar uma ideia. E aí nós temos 2 tipos de gradação. A gradação ascendente ou clímax e a gradação descendente ou anticlímax. Vejamos os exemplos. Para a gradação ascendente, o exemplo é: a brisa tornou-se ventania, vendaval. Então, a gravidade
vai aumentando, né? De uma brisa, de um ventinho fraco, virou uma ventania e um vendaval. Aí nós temos a gradação ascendente ou clímax. Vejamos a gradação descendente. Viveram dias de tempestade, chuva intensa e, finalmente, a garoa. Aí ocorre o contrário. A intensidade diminui. Então, nós temos a gradação descendente ou anticlímax. Esse recurso é muito utilizado em narrativas. Nós temos também a perífrase, que é uma forma de se referir a um ser, a um objeto, a um lugar, através das suas características. Veja alguns exemplos. O Brasil é rico em ouro negro. Ouro negro para se referir a petróleo. Outro exemplo, o melhor amigo do homem. O melhor amigo do homem para se referir a cão. E a cidade luz para se referir a Paris. Esse recurso só funciona eficientemente quando os interlocutores têm conhecimento dessas características. Por isso, é importante que sejam características amplamente conhecidas, de senso comum. A figura de linguagem antonomásia é um tipo de perífrase, mas ela é atribuída somente a pessoas. Veja alguns exemplos. O Filho de Deus, para se referir a Jesus. O Rei do Rock, para se referir a Elvis. E o Rei do Futebol, para se referir a Pelé. E para a antonomásia, vale o mesmo princípio da perífrase. É necessário que essas características sejam conhecidas dos interlocutores, sejam de senso comum. A ironia é uma figura de linguagem que consiste em sugerir o contrário do que se afirma. Isso fica claro no enunciado ou fica claro no contexto, na situação. Veja aqui dois exemplos. A sua grande agilidade nos fez perder o voo. E que belas notas, assim você repete de ano. E nós ficamos por aqui com esse vídeo sobre figuras de linguagem. Eu espero de coração que ele tenha ajudado você a compreender melhor esse assunto. Não deixe de se inscrever no canal, de colocar um comentário e de compartilhar esse vídeo. Muito obrigada e até a próxima aula!